Romanos capítulo 12, diz assim a palavra do Senhor: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também Cristo em nós somos muitos. Em Cristo também nós somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se de pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o certo, o que é correto aos olhos de todos. Façam o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém, queridos? Vamos ter uma palavra de oração nessa noite. Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos aqui, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor, com liberdade, Senhor, para falarmos abertamente do Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, por essa liberdade que nós temos, e pedimos, Senhor, perdão se muitas vezes não usamos bem essa liberdade, se muitas vezes não aproveitamos a oportunidade para falar de Ti em todos os momentos. Abençoa as nossas vidas, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais nessa noite, para que possamos aprender mais da Tua palavra. Te pedimos isso, mas acima de tudo nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Querido, se eu fosse dar um título para essa mensagem, talvez seria Renovando a Nossa Mente. Porque tudo aquilo que nós lemos aqui, que fala sobre hospitalidade, ser sincero, ter amor, tudo isso começa com um apelo do apóstolo Paulo. A primeira coisa que o evangelho, que o apóstolo Paulo fala é: irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele pede, pelo amor de Deus, que aquela comunidade de romanos estivessem com seus corações dispostos a servir ao Senhor. É claro que o Evangelho não nos faz pensar do mesmo modo e termos exatamente as mesmas opiniões com tudo, mas naquilo que é comum, naquilo que é essencial, nós precisamos concordar, amém? Porque não há dois que andem juntos se não tiverem um acordo. A primeira coisa que o Evangelho faz com a gente é a mudança de mentalidade. Aquilo que a gente tinha antes como opinião fechada, como uma convicção dura do nosso coração, vai sendo desconstruído pela palavra do Senhor, para que gradativamente a gente tenha a visão do reino de Deus, uma visão do mundo diferente daquela quando a gente tinha, quando nós servíamos ao inimigo, quando não servíamos a Deus. E é impossível que a gente tenha conhecido a Cristo e a gente pense exatamente e faça exatamente as mesmas coisas que a gente fazia antes. Naturalmente a gente muda, porque antes de tudo a gente muda a nossa mente. Se essa mudança é apenas externa, se é apenas roupa, sapato, Bíblia embaixo do seu braço, você precisa questionar até que ponto foi essa conversão. Talvez uma mudança de hábitos ou uma instituição religiosa tenha causado isso.
Mas a principal mudança acontece na mente e no coração. É claro que se nos vestíamos de forma talvez devassa, ou talvez, é claro que isso vai mudar, mas simplesmente não é o exterior que demonstra aquilo que aconteceu. A principal mudança acontece na mente, e Deus fala aqui através do apóstolo Paulo, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então o sacrifício vivo é o nosso culto a Deus. Paulo aqui faz uma comparação da nossa vida com o sacrifício, e sacrifícios estavam sempre em voga, porque havia acabado ali a aliança antiga e começado a aliança nova pelo sangue de Cristo. Mas o sacrifício que antes era morto, que antes era um animal, que antes era um cordeiro sem mancha, onde a gente pudesse pegar e pudesse ver se tinha manchas, máculas ou alguma coisa, e era morto, imolado, esse era o sacrifício da lei. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, e o sacrifício sempre pressupunha a morte de um animal para que o seu sangue morresse e vertesse no lugar do pecador. Agora é tudo diferente, né? Cristo já morreu por nós, já morreu pelos nossos pecados, glória a Deus por isso, de uma forma definitiva, substitutiva do nosso pecado, da nossa vida. Então o nosso sacrifício a Deus é vivo. Não temos que fazer nada para que Ele nos aceite, mas porque Ele nos aceitou, a minha vida, tudo que eu faço, tudo que eu tenho, tudo que eu coloco a minha mão, a minha vida, as minhas finanças, a minha mulher, a minha família, o meu trabalho, exatamente tudo é um sacrifício vivo e agradável a Deus. Então, portanto, na nova aliança, no Novo Testamento, o culto não é só o que nós fazemos aqui hoje, aos domingos. É de segunda a sexta-feira, nós já vamos falar um pouco sobre isso. E este culto é racional. Não saímos das nossas faculdades mentais para adorar a Deus. Somos conscientes de tudo aquilo que Ele nos fez. Somos conscientes de tudo aquilo que nós fazemos a Ele. Eu tenho a noção do que eu estou fazendo aqui, de onde Ele me tirou, o que eu vim aqui, com que motivação que eu vim aqui. Ser racional também não é deixar de ser espiritual, mas implica em não ser levado pelas emoções. Significa que aquele que é movido por aquilo que está sentindo, só pelo que está sentindo, tem uma grande possibilidade de se desviar do caminho quando o calo aperta. Porque as tentações vão vir, porque as provações da nossa fé também vão vir, tentações da parte do inimigo e provações da nossa fé por parte de Deus. E se não estamos firmes naquilo que nós cremos como verdade, e simplesmente somos levados àquilo que eu estou sentindo, e o coração do homem é enganoso, se eu coloco todas as minhas forças naquilo que eu estou sentindo, eu estou perdido. Amém, queridos? Então o nosso culto é racional justamente por isso. E não há culto racional sem entendimento da palavra do Senhor. Nós aqui damos liberdade a todos os dons, conforme o Espírito concede àqueles que o buscam, da maneira com que Ele quer, da maneira com que Ele faz, mas jamais podemos nos desviar do que a palavra de Deus fala sobre as nossas vidas. Qualquer elemento no culto deve glorificar a Cristo, seja aqui na nossa comunidade, seja em qualquer outra, ou seja na nossa vida, de segunda a sexta. Todas as coisas que nós fazemos devem estar amparadas na palavra de Deus. A palavra do Senhor não deixa ali, olha, segunda-feira farás isso, né, ou farás aquilo. Né? O Senhor nos entregou também o bom senso junto com a sua palavra. O Senhor nos entregou princípios pelos quais nós, da Bíblia inteira, nós temos resposta para todos os dilemas, para todas as áreas da nossa vida. Amém, queridos? Porque a Bíblia é o manual do fabricante. Amém? Quando nós compramos um produto, vem um manual, né? E quando Deus nos criou, Ele mandou junto para nós a sua palavra. Glória a Deus por isso. Então basta ler, meditar e seguir. Só que não é tão fácil assim, né? Mas o Senhor nos dá graça através da sua misericórdia. Outra coisa que o Senhor nos mostra aqui é que, no versículo 2, são duas ordenanças: não se conformar com este mundo e ser transformado pela renovação da nossa mente. Como dizemos sempre, né, o inconformado aqui não é você ficar irritado, puxa vida, não me conformo. Não.
Significa não tomar a forma de, não se amoldar. É a versão que nós lemos aqui na NVI, diz exatamente isso. E o padrão deste mundo qual é? Aquele que diz que o dinheiro pode comprar tudo, que incentiva uns e outros a passar por cima de tudo e de todos para conseguir o que quer. Afinal de contas, você tem que perseguir os seus sonhos. Vai, influencie pessoas, passe por cima, compre, alcance, você vai chegar no topo. Esse é o padrão do mundo. E nessa maluquice das pessoas alcançarem sempre o que eles acham que é o sucesso, passam por cima de tudo e de todos. O padrão deste mundo também diz que você deve aproveitar a sua vida como se o mundo fosse acabar amanhã. O hedonismo que a filosofia diz. O padrão deste mundo é que diz que se for por uma boa causa, você pode contar umas mentirinhas. O padrão deste mundo diz que todos os caminhos levam a Deus. O padrão deste mundo fala muito em Deus, mas na hora que fala do Filho de Deus, o rejeita. Paulo coloca a ordem de transformação interior em contrapor esse amoldar ao mundo. Ou seja, quanto mais eu fujo desse padrão no mundo, mais eu sou transformado por esta renovação do meu entendimento. Amém, queridos? Uma coisa é meio que consequência da outra. E no versículos 3 até o versículo 8, Paulo nos diz: ninguém tenha de si um conceito mais elevado do que deve ter. Ao contrário, deve ter um conceito equilibrado. Ou seja, a gente não deve pensar de nós mesmos mais daquilo que a gente é. Não significa que a gente não saiba das nossas habilidades. Você sabe no que você é bom. Todo mundo é 100% em alguma área. Você sabe aquilo que você é bom. E isso não te faz menos humilde por saber que você é bom em determinada área. Mas um conceito mais elevado do que aquele que eu devo ter, o que significa? Talvez que você ache, ou que você, geralmente, aquele que é assim, aqui não tem ninguém assim, graças a Deus, amém? Então, mas aquele que geralmente tem um conceito mais elevado do que a si mesmo, de si mesmo, a mais, né? Acredita que somente o seu é importante, somente o seu conhecimento é relevante, somente o seu ministério é mais importante. Isso aí é um perigo, isso aí é o que Paulo está falando aqui, que devemos eliminar da nossa mente. Uma mente renovada por um cristão, né, por Deus, transformado pelo Evangelho, sabe que todos nós precisamos uns dos outros, pessoas precisam de pessoas. O pastor Abraão, no caso aqui, eu não sou a autoridade máxima sobre a vida desta igreja, Cristo é a autoridade máxima, amém? No Novo Testamento somos todos reis e sacerdotes de uma mesma aliança. Temos uma função pastoral para apontar o caminho, mas em Cristo não há acepção de pessoas. O momento do louvor não é o principal do culto cristão, nem o único. Há comunidades em que acontece tudo no louvor e aí em 10 minutos entregam uma palavra para o pastor para ele se virar e ver o que o Deus está falando. Os intercessores também não são os seres mais espirituais do planeta. Deus, Cristo é tudo em todos. Amém? Ou seja, não pensemos nesses formatos que às vezes são nos ensinados, que às vezes nos são ensinados como verdades absolutas, sendo que a palavra de Deus nos diz, não tenha um conceito sobre si superior àquele que você deve ter. É claro, seja um intercessor, seja um líder, um ministro de louvor, mas não pense que você é a última bolacha do pacote. Amém? Há ministérios tão importantes quanto o seu e todos têm o lugar certo na ordem do culto ao Senhor. Amém? O que seria do pastor sem um intercessor por detrás ali? Mas também o que seria de uma comunidade sem o ensino da palavra? Ou sem uma música para que nós nos achegássemos e quebrasse um pouco a nossa agitação antes de começarmos a palavra? Veja, todos são importantes, todos têm o seu momento. O culto, então, também não se resume a uma reunião. O sacrifício vivo é amar o outro como Deus ama. Falar a verdade é culto a Deus. Quando você fala a verdade e é uma pessoa honesta, íntegra, você está prestando um culto a Deus. Mesmo que você não esteja fazendo nada litúrgico, mas você presta culto a Deus com a sua vida. Se você é generoso, você está prestando culto a Deus. Se você é honesto, e é uma obrigação ser honesto, vivemos dias hoje onde ser honesto é algo que sai no jornal.
né? A gente liga a televisão, o que mais tem é desonestidade, de modo que algum brasileiro hoje que devolve um dinheiro que achou que não é seu, que sabe de quem é o dono, né? Eu não digo aquele que a gente não sabe quem é o dono, mas, enfim, nós vivemos dias onde as pessoas se espantam com honestidade. Mas é uma obrigação nossa, mas mesmo sendo nossa obrigação, sendo honestos, estamos prestando culto a Deus. Amém? E por isso Paulo fala aqui, cada um desempenha o seu dom da maneira mais excelente possível. Quem ministra, que ministre. Se é ensinar, que haja dedicação no ensino. E só se pode dizer que alguém está ensinando quando tem alguém aprendendo. É claro que nesse meio entre aprender, nós temos aqui uma pedagoga, 2 pedagogas, e eu tenho que tomar cuidado um pouco quando eu falo disso aí, né? Mas há ruídos nessa comunicação, é claro, há problemas que precisamos enfrentar na aprendizagem, se alguém não está aprendendo e outro está, mas enfim, em suma, de uma maneira geral, ensinar e aprender vem do mesmo verbo, o grego ou latino, eu não lembro, que é marcar com um sinal. Ou seja, quando nós aprendemos é porque certamente alguém que está ensinando desempenhou bem a sua função. O que exorta, diz Paulo aqui, deve usar esse dom para exortar. E o que reparte, que faça com liberalidade. Não adianta ser um matemático, um administrador exímio, se você não tiver generosidade no seu coração. E o que preside, faça com cuidado. A falta de cuidado na presidência de qualquer coisa faz com que muitas vezes tenhamos algumas ditaduras eclesiásticas, algumas ditaduras gospel, né, como nós vemos hoje em dia. E Paulo fala, uma mente transformada é aquela que o zelo é o que é demonstrado naquele que exerce a liderança. A misericórdia, se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Você não deve ser misericordioso com um peso. É um peso ser misericordioso. Estou cansado. Não. Você precisa exercer a misericórdia pela vida de alguém, esteja alegre. É a mesma coisa o jejum, né? Jesus fala lá, é o seguinte, não fica parecendo que você está jejuando, não lava o cabelo, penteia o cabelo, arruma a sua cara, né? Porque os fariseus gostavam muito de ficar com aquelas caras de que não comiam há meses, né? Para mostrar para os outros que estavam jejuando. No Evangelho é tudo diferente, meus irmãos. A nossa mente é transformada, de modo que, se nós tenhamos misericórdia, façamos com alegria. Amém? E aí ele começa. Outros ensinamentos, que nós vamos ver um a um aqui, né? Há tempo ainda, são 7:45. Amém. O amor seja sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Olha só o que Paulo fala aqui. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Ou seja, se o amor é sincero, ele não é fingido. Aliás, se a gente finge amor, é porque, na verdade, a última coisa que tem é amor. E se nós não amamos os outros que nós vemos, como que eu posso dizer que eu amo a Deus, que eu não vejo? E tudo aquilo que a gente não vê é mais difícil de acreditar. O ser humano é naturalmente assim. É mais difícil de acreditar, é mais difícil de se relacionar. E necessariamente, eu sempre dou esse exemplo, o meu relacionamento com Deus necessariamente passa pelo meu relacionamento com o irmão. A cruz só é cruz porque se encontram 2 retas, uma em cima, uma vertical e uma horizontal. Eu só posso dizer que eu amo a Deus se eu consigo amar o meu irmão. Porque este amor que eu tenho a Deus precisa se manifestar concretamente na vida dos outros. E isso também nos leva a preferir os outros em honra. Olha, parte B do versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Olha só, uma pessoa transformada pelo Espírito Santo tem condição de fazer isso. E mesmo assim, Paulo está falando para uma comunidade de crentes em Roma. Ou seja, ainda que seja só possível pela atuação do Espírito Santo, ainda assim, o coração do homem duro precisa se quebrar para que isso seja uma realidade na vida dele. Amém? Ou seja, as pessoas procuram ser conhecidas, procuram ser homenageadas, procuram aparecer no jornal, levar fama, ter os seus nomes mostrados. Nós vemos que isso começou lá em Babel. Olha só.
Em Babel, aquela torre toda foi erguida até um certo ponto, até Deus intervir, porque eles queriam elevar o nome deles a todas as outras gerações. O propósito não era fazer uma coisa relevante e a fama ser consequência necessária, porque Deus não tem problema com a fama, Deus tem problema com a glória de Deus. Mas você pode ser conhecido por algo que você desempenhe bem, mas esse não pode ser o seu objetivo. Amém? O crente verdadeiro ama com o amor de Deus e prefere dar honra ao outro. Não significa que você seja, eu sou um coitadinho, o outro é que é melhor. Não é isso, mas é saber que o outro sim pode ser superior em algo que você não seja. E quando você honra o outro mais do que a si próprio, você também vai ser honrado por algo que você desempenhe, mas isso é natural. Você também não vai honrar os outros buscando que uma hora vão me honrar, porque eu estou honrando e uma hora vão me honrar. Não, isso é barganha. Você tem que fazer a sua parte, Deus faz a dele. Amém, queridos? Há uma alegria em servir o outro no Evangelho. Há uma alegria em honrar a vida do irmão. E o crente vive na contramão do sistema. Amém? Ele honra o outro, mesmo que isso não seja necessariamente recíproco. Versículo 11, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Paulo está falando aqui em servir ao Senhor. Este zelo é pela sua obra. E a obra de Deus o que é? São pessoas. A obra de Deus não é somente as nossas reuniões, nas nossas cadeiras aconchegantes. O reino de Deus deve transformar o ambiente onde ele está. Se soltarem uma bomba no seu bairro e Deus livre e guarde, você não estiver mais aqui, será que o seu legado vai fazer diferença na vida das pessoas à sua volta? É trágico, esse exemplo é super trágico e exagerado. Mas é algo para a gente pensar. A igreja de Cristo tem feito relevante diferença na vida da sociedade onde a gente está inserido? Será que a gente não está somente voltado para nós mesmos, em nossos cultos, reuniões? E será que o Evangelho não está sendo anunciado da forma como que deveria ser? Ou será que a gente, às vezes, na primeira oportunidade, só acusamos aquele que não é crente por conta do seu destino eterno? Será que a gente não faz nada para trazê-lo? Será que a gente não muda realidades que devem ser mudadas necessariamente quando um coração convertido põe a mão em alguma coisa? Deve prosperar, deve ter amor, deve ter alegria. Ou será que nós somos conhecidos pela nossa intolerância? Eu não digo tolerância com o pecado. Com o pecado a gente não tem tolerância mesmo. Mas será que a gente tem se afastado das pessoas? Não sei, é algo para se pensar. Que o Senhor nos livre de afastar as pessoas do Evangelho. Porque é o contrário que deve acontecer. As pessoas devem ver em nós um exemplo agradável. Nós devemos ser amáveis, bondosos, generosos. Naturalmente, esse testemunho deve ecoar. O que acontecia na igreja primitiva? A igreja primitiva ganhava cada dia um monte de adeptos. Porque havia comprometimento com a palavra. E havia atuação contínua do Espírito Santo. Dava-se lugar ao Espírito Santo. E a palavra de Deus diz, não apagueis o Espírito. Ou seja, com as nossas atitudes nós vamos deixando, às vezes, a obra de lado. E a obra são pessoas. Amém? Versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Alegria de servir a Deus, né? Paciência em enfrentar as provações, perseverança para seguir até que Jesus volte. Não é fácil ser perseverante, porque a gente vai, acontece um problema, vai, você está cheio de fé, você perde o emprego, vai, acontece milhares de coisas. É algo que testa a nossa fé. Mas nós não somos movidos por aquilo que nós vemos, amém? Nós somos movidos por aquilo que Ele disse que cumpriria. E Ele disse para nós, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É uma promessa. Versículo 13, compartilhamento do que se tem para suprir as necessidades dos outros. Olha, o Senhor sempre está falando, onde tem cristão que se preocupa com o outro, que honra o outro, que serve o outro, também está falando em contribuição, compartilhar.
Você percebe que no Evangelho não há lugar para ajuntar, ajuntar e ajuntar. Tem a ver com compartilhar. Isso sim tem a ver com o Evangelho. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. A justiça de Deus também se manifesta em dividir o que se tem com aquele que não tem nada, para que todo mundo tenha um pouco. A igreja primitiva, a medida do que era repartido, não era a medida da possibilidade de quem dava. A medida que se partia na mente daquela comunidade, a medida era a necessidade do outro. Então tudo bem, se eu não posso, tudo bem, mas eu vou me engajar para que eu consiga de outro que talvez possa mais. Não era assim, eu posso, eu também só posso isso, e tá bom. Arrecadamos aí 1% do que você precisa, mas é o que nós podemos. Claro, alguém tem obrigação de compartilhar? Não, não temos. Mas quem tem o amor de Deus não vai ficar alheio às necessidades do outro. Então, a medida de pensamento na igreja primitiva era a necessidade do outro e não a minha possibilidade. É claro que eu só vou dar aquilo que eu posso, mas a medida não era essa. Partia-se do pressuposto que se a pessoa necessitasse, então eles chegavam ao ponto de vender propriedades. Claro, tudo isso por um determinado contexto histórico também, porque Jerusalém tinha sido devastada. Então eles viviam mesmo na miséria, na pobreza. Uma situação bem diferente da que nós vivemos hoje. Mas em princípio é a mesma coisa. Será que nós não temos pessoas precisando do básico e nós estamos aí sem nem nos preocuparmos? Pensemos sobre isso também. A justiça de Deus também se manifesta de uma forma com que todos tenham acesso ao básico, nem que para isso eu tenha que deixar um pouco do que é meu. Isso não tem a ver com sistema de governo, sistema político. Tem nada disso. Todo esse pessoal aí que acha que o Evangelho é um discurso socialista, antigo, está viajando na maionese. Esse pessoal deturpou tudo isso, teorizou e aplicou da forma mais vil e mais absurda possível. Dizimaram países, mataram pessoas. Nós vemos o que aconteceu com esse sistema de governo no nosso país. Está aí, todo dia tem uma notícia. Não, não é isso. Isso tem a ver com transformação de coração. É diferente, amém? Já estamos caminhando para o final. Prometo não cansar mais os irmãos. Versículo 14, 19 e 21. Diz assim: abençoe aqueles que os perseguem. Olha só. Fácil, né? Abençoar os que te perseguem? Não, não é fácil. Misericórdia. Abençoem e não amaldiçoem. Abençoar os que abençoam a gente é muito fácil. É natural. É natural. Jesus já disse isso. Que diferença vai fazer para nós se a gente vai ser bênção só para o que for bênção para nós? No mínimo, uma retribuição de gentilezas. Agora, abençoar, orar, ajudar pessoas que nos perseguem é de fato uma atitude de um cristão. Isso não tem a ver com ser trouxa, isso tem a ver com o amor que o Senhor Jesus coloca nos nossos corações. Quem tem o amor dentro de si, vai entregar nas mãos do Senhor a vingança. Olha lá, versículo 19. Pois está escrito, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá de comer a ele. Se tiver sede, dá um copo de água para ele, dá uma Coca-Cola bem gelada. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Interessante como a gente lê, às vezes, muito rápido, né? Esse versículo, e às vezes no automático, e a gente acha que Paulo está falando das brasas vivas sobre a nossa cabeça, né? Eu não vou me vingar, eu vou dar a outra face, e as brasas vão estar sobre a minha cabeça, porque eu vou ter praticamente uma coroa pegando fogo, e eu vou ser, né, o cara. Não, não é isso, queridos, não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo o fogo na cabeça de quem te persegue. E isso também não tem a ver com juízo, necessariamente. Aqui nesse texto, não. Porque fogo na Bíblia significa ou poder, ou juízo, ou destruição. Aqui não, aqui está falando de purificação.
O seu testemunho de ser na contramão do sistema com a vida daquele que te persegue pode servir de testemunho para que essa pessoa aceite a Cristo. Talvez a vingança que você tenha é que ela se converta a Jesus. Ou seja, você não vai desejar o mal para ninguém. Um coração quebrantado em Cristo não deseja o mal para o outro, não amaldiçoa o outro. Ora pela vida do outro, para que o Senhor abençoe a vida dele. Nem que seja bem longe, mas que o Senhor abençoe a vida dele. Amém? Estou brincando. Mas muitas vezes você tem a oportunidade e às vezes até a razão. Às vezes você tem razão em incirar e talvez em falar alguma coisa, mas você deixa de lado o fato de você ter a razão para orar e abençoar aquela pessoa, para que ela abra os olhos. Então a gente não vai cantar aquela música de uma irmã aí que gravou um CD dizendo que quem te viu passar na prova vai se arrepender e você vai ficar lá em cima no palco e essa pessoa que te perseguiu vai ficar na plateia e você vai aparecer e vai brilhar. Não, não é isso. Isso não é o Evangelho. Talvez a maior vingança que você vai ter da parte do Senhor é que essa pessoa se converta. E mesmo se não for, e mesmo se for algo mais trágico ou mais... Não é problema seu, é problema de Deus. Amém? Porque quando eu penso naquilo que deveria acontecer, eu estou me colocando na cadeira de Deus, com o martelo de Deus, com o trono e a toga de Deus. Ele é o juiz. Não queremos ter essa conotação. Eva quis sentar no trono de Deus, conhecer o bem e o mal. E aí ela comeu. O fruto, a mordidinha na maçã, na pera, ou em sei lá que fruto que era, não importa. A atitude que a levou a ser enganada pela serpente foi de sentar no trono de Deus, conhecer o bem e o mal. Deus não divide sua glória com ninguém. Deus sabe o que precisa fazer com aquele que te persegue, mas a nós só cabe orar e abençoar. Quem tem o Espírito de Cristo deve ser assim. Amém, queridos? Entendam uma coisa também. Por este mesmo motivo, nem eu e nem pastor nenhum temos autoridade de Deus para amaldiçoar ninguém. Há quem cometa o absurdo de amaldiçoar pessoas em nome de Jesus. Isso não existe. Isso é uma contradição em si mesmo. Há quem saia da sua igreja e o pastor fala: eu vou te amaldiçoar e você jamais será bênção em lugar nenhum. Retiro de você a sua unção. Eu já vi isso, eu já ouvi isso. Dá até um efeito sonoro. Não existe isso. Esse tipo de maldição não pega. Esse tipo de praga não pega. Fica tranquilo. Talvez no seu psicológico isso afete. Talvez você tenha crescido num ambiente onde isso era comum e talvez fiquemos com medo. Pode se livrar deste medo em nome de Jesus. Palavras como essa não prevalecem na vida daquele que serve a Cristo. Amém? Não há lugar para ameaças verbais. Amém? Alegrar-se com os que alegram e chorar com os que choram. Versículo 15. Significa que a gente deve suportar as cargas uns dos outros, para que não se tornem muito pesadas. Quando a gente divide a carga, né, quando um animal divide o jugo, né, divide a carga, ele não pesa nem para um nem para o outro. Quando o jugo é desigual, quando a carga é mais pesada para um do que para o outro, um se cansa mais. É por isso que a gente deve chorar com os que choram, porque quando a gente chora com os que choram, nós partilhamos a dor do outro. Não é ter pena ou piedade, mas é considerar sua a luta do outro. Puxa, você está lutando por isso? Eu vou entrar nessa guerra em oração com você, nós vamos vencer. Não é eu ou você sozinha, nós vamos. No Evangelho não tem lugar para mim ou para você, tem lugar para nós. Diz Pedro que nós somos pedras vivas, juntas nós somos o edifício. Eu sozinho não sou igreja, você sozinho não é igreja. Nós somos um tijolo da igreja. Pedra viva e diferente. Deus não faz coisas em série, em massa.
Eu sou uma pedra meio diferente de você. Uma pedra meio grossa, meio casca grossa. Mas os irmãos têm paciência comigo. O outro talvez seja uma pedra mais frágil. Talvez precise estar ali um pouco mais em volta de pedras maiores, para que não se quebre. Enfim, nós somos um edifício construído de pedras diferentes. Eu e você somos pedras e vivas por causa do Espírito Santo de Deus, que habita nesse templo todo. Amém? Não são paredes, são pessoas, mas cada pessoa é diferente. Por isso eu devo orar junto, chorar junto, sentir a dor do junto. Mas isso às vezes é fácil. O difícil mesmo, às vezes, é se alegrar com os que se alegram. Parece que chorar com os que choram até é mais fácil. É natural que no momento de luto você chore junto. Agora, um cristão de verdade vai se alegrar com a alegria do outro. Amém? Isso não é algo muito fácil para muitos. A inveja é um sentimento que nós temos que abominar, sair. Né? Crente não pode sentir inveja. Confie em Deus, trabalhe, lute. Você vai chegar no seu lugar. Mas quando o outro chega, talvez antes que você, fique contente pelo que o Senhor entregou nas mãos dele. Se alegre com a vitória do seu irmão, amém? Louvado seja o nome do Senhor. A inveja nasce de comparação, né? Por que ele tem e eu não tenho? Por que isso e aquilo? E aí começa assim, e depois, de repente, o invejoso vai se tornando raivoso pelo que o outro tem e pelo que ele não tem. Esse sentimento deve ser abandonado. Lúcifer no paraíso sentiu isso, né? E nós vemos o que aconteceu. Queria ser mais do que Deus e foi destituído da sua glória. Já estamos terminando. Eu já falei isso, mas agora estamos terminando mesmo. Sem acepção de pessoas. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Versículo 16. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. No Evangelho de Cristo não tem lugar para diferença social, para sobrenome que a cidade diz que presta, para sobrenome que a cidade diz que não presta, né? Deus não faz acepção de pessoas. No reino de Deus, o soldado senta com o ex-presidiário, comem juntos, servem juntos as crianças, as viúvas, o professor se senta com o aluno, o empresário serve aquele que é assalariado, todos juntos são um, como Cristo é um com o Pai. Amém, queridos? Caminhando, fazer o que é correto aos olhos de todos, versículo 17. Não retribuam o mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. É claro que a gente vive num mundo corrompido pelo pecado que jaz no maligno, mas ainda há um resquício de um comportamento ético que se espera do outro. Ainda há, todos sabem que matar é crime, que roubar é crime. Ou seja, por mais que estejamos degradados no pecado, a gente ainda sabe, tem um senso, que é fruto da graça comum de Deus, né? Onde Deus, ainda por sua graça, tolera o pecado no mundo, permite que exista, mas todos sabem que é errado mentir, né? Todos sabem que é errado olhar cobiçosamente para uma mulher que não seja a sua. O que nós devemos fazer, então, é não envergonhar o Evangelho diante dessas circunstâncias. Que padrão de conduta o mundo tem visto em nós? Condutas como a do mundo ou condutas como alguém que é diferente do mundo? Graças a Deus eu já tive essa oportunidade de puxa, mas você é diferente. Será que as pessoas podem falar isso para nós? Será que nós somos diferentes dessa massa que anda junto a passos largos para o inferno? Será que a gente tem alguma coisa diferente? É algo que a gente precisa refletir. E por fim, fazendo o possível para viver bem com todos. Troço difícil esse, né? Versículo 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. E é todo possível mesmo. E a gente não deve parar para pensar que a culpa por não viver bem é sempre do outro. Tem sempre alguma coisa que eu posso fazer para melhorar.
Ou seja, significa que eu não vou alimentar ainda mais o mau gênio do outro, que às vezes é mesmo, às vezes o outro é difícil de lidar. Tem pessoas dificílimas de lidar. Mas significa que eu vou fazer de tudo para que isso não se torne uma dissensão, uma discussão. Em Mateus 5,9, Jesus disse que os pacificadores eram bem-aventurados, porque serão chamados filhos de Deus. Ser pacificador não é ter uma cara angelical, que não tem opinião para nada, que não diz, que não se posiciona acerca de nada, que está sempre em cima do muro, que não se mete em confusão. Não, isso não é ser pacificador. Isso é não ter iniciativa, o que é bem diferente. Ser pacificador é tomar atitudes para que algumas fagulhas não virem um incêndio. É ter sabedoria quando você vai falar. É promover a paz. É corrigir quando precisa corrigir. Mas não é corrigir de um jeito que vai suscitar a ira. Não é levar o que você ouviu para outras pessoas e transformar aquilo num telefone sem fio. Isso não é ser pacificador. Amém? É ter uma atitude positiva, fazer exatamente tudo o que estiver ao seu alcance, para viver bem. É claro que nem sempre será possível, né? Paulo fala aqui, façam todo o possível. Às vezes não é possível, mas que não seja por culpa nossa, que façamos tudo o que for possível para nós e mais um pouco, para que essa responsabilidade não seja sua. Amém? Viram como o evangelho é simples? Difícil. Mas é simples, está aqui, super simples. Mas é com a ajuda do Espírito Santo de Deus que a gente vai conseguir, porque na nossa força a gente não consegue. Amém? Vamos orar, queridos, vamos entregar essa palavra nas mãos do Senhor, para que Ele dê vida a essa palavra nas nossas vidas. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais um culto na sua presença, por estarmos reunidos aqui, Senhor, como uma família, como um povo só. Pedimos que o Senhor agora abençoe, Jesus, tudo isso que nós refletimos aqui, que tudo isso que ainda para muitos talvez pareça uma utopia, que o Teu Espírito Santo possa trazer o toque de realidade de tudo isso, porque tudo isso é possível porque está na Tua Palavra e a Tua Palavra não mente. Senhor, que nós possamos ser pessoas diferentes, Senhor, que Te cultuam de forma racional, que Te cultuam de forma, Senhor, que vivem a sua vida para servir. Tire de nós todo espírito orgulhoso, tire de nós tudo aquilo que nos impede de ser luz e de ser sal nesse mundo afora. Abençoa a vida dos meus irmãos, que no meio de nós não haja contenda, que no meio de nós não haja inveja, que no meio de nós não haja nada que atrapalhe a nossa comunhão, seja entre nós, seja com pessoas de outros ministérios, de outra igreja, seja também com pessoas do mundo que precisam ouvir o Teu testemunho. Em nome de Jesus, Pai, tira da nossa boca palavras que não edificam, tira da nossa mão tudo aquilo que possa ser feito para a desonra Tua, Senhor, que nós possamos viver inteiramente para a Tua glória. Muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos aqui. Te damos todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Fala conosco ainda, Senhor, durante o restante deste culto. Durante essa semana, nos dê oportunidade de crescimento, aplicando esta palavra nos nossos relacionamentos, na nossa vida. Te pedimos isso, mas acima de tudo nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Será que você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Louvado seja Deus.